mamografia, sentindo muita dor na mama. E quando eu fui fazer esse exame, eu orei muito ao Senhor para que Ele pudesse tirar essa dor, para eu poder fazer esse exame, que é um exame muito dolorido, né? E quem já fez sabe. Aí, só que chegou o dia do exame e a dor não passava. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, seja feita a sua vontade, eu vou fazer, mesmo com dor. Quando eu cheguei na clínica para fazer o exame, a recepcionista falou assim: olha, você vai ter que voltar outro dia, porque a máquina está quebrada, você vai ter que remarcar esse exame. Eu glorifiquei o nome do Senhor, falei: obrigada, Jesus, que eu não vou passar por um sofrimento desse. Voltei para casa, aí remarquei para fazer o exame de novo. Aí no dia que eu fui fazer o exame, eu já estava sem dor, fiz o exame com sucesso. Peguei o resultado e levei para o posto, na clínica da família aqui em Barra de Guaratiba. Então, quando chegou lá, a médica olhou o exame e não tinha nada. Tinha um caroço sim na mama, mas não era nada demais. Aí ela falou para mim: Marília, eu vou passar para você um medicamento para desmanchar esse caroço. E ele vai desmanchar com esse medicamento que você vai tomar. E se ele não desmanchar, eu vou marcar para você fazer uma cirurgia. Eu falei: tá bom. E vim embora. Quando eu vim embora, muito triste, muito triste. Quando eu saí do posto de saúde, Jesus falou comigo: faz um particular. Faz um particular. E eu vim para casa e falei com meu esposo, eu falei: amor, não deu nada no exame. Aí ele: graças a Deus. Eu falei: mas Jesus falou para mim fazer um particular. Você me dá o dinheiro? Ele falou assim: dor. Você quer fazer quando? Eu falei: amanhã. Aí eu fui para fazer o exame no particular. Quando eu fiz o exame, a médica falou assim: quem mandou você fazer esse exame? Você tem pedido? Aí eu fui, peguei no meu coração, falei: Jesus. Eu falei: não tenho pedido médico. Aí ela falou assim: mas você veio fazer por quê? Eu falei: porque eu sei que não está normal, tem alguma coisa aí. Aí ela falou pra mim assim: então pega esse exame e leva urgente pra sua médica. Minhas pernas tremeu, eu confesso aos irmãos. Fiquei muito tremendo. E liguei pro meu esposo da rua, falei pra ele: olha, eu tenho que ir embora pra casa que eu tô tremendo muito. Porque a médica falou que é pra me levar esse exame urgente. Levei no outro dia pra doutora, cheguei cedo lá no posto, levei o exame pra doutora. Quando cheguei lá, ela olhou o exame, primeiro passou pela Isabel. A Isabel falou assim: olha, eu vou passar você para a doutora Cláudia, tem uns procedimentos para você fazer. E a doutora Cláudia vai te botar pelo CIGEG, tá? Eu falei: tá. Aí eu fui para a doutora Cláudia, aí a doutora Cláudia olhou, falou assim: olha, até então não tem nada. Quando ela olhou a última página, ela falou: peraí, Marília, você tá com câncer. E eu estava com câncer esse tempo todo, irmãos, aqui na igreja com vocês. Peço perdão por ter falado, mas eu não queria que os irmãos se entristecessem com o meu problema, né? Aí eu falei, quando ela falou para mim assim que eu estava com câncer, eu só levantei a mão para o céu: Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Eu não vou chorar, eu não vou murmurar, eu não vou perguntar o porquê. Não recebo essa doença. Aceito estar doente. Porque o Senhor é o Pai da medicina. E eu vou ficar curada em nome de Jesus. E falei para a doutora: o que nós vamos fazer? Aí ela falou assim: olha, 100% está curada. Eu vou te colocar no CIGEG para você fazer uma biópsia. Falei: tá bom, doutor. Aí vim para casa, isso foi no dia de quinta-feira que eu tive esse diagnóstico. Vim para casa, à noite teve culto, né? Eu vim para a igreja. Em casa eu liguei para o pastor Cláudio, que era o pastor presidente, que é o pastor presidente da igreja. Liguei para ele, conversei com ele me confortou, a esposa dele também. E então eles, à noite eu vim para a igreja por culto normal.
né? Então, desde esse momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei para Ele que a minha vida estava na mão dele, o Senhor falava comigo todos os dias, grandiosamente, irmãos, através dos irmãos, através de louvores, através de palavras. O Senhor o tempo inteiro falou comigo. Quando eu cheguei à noite aqui na quinta-feira, nesse dia do diagnóstico, começou a mover. O irmão Joaquim estava aqui nessa noite, né? E ele, na oportunidade dele, falou assim: eu não sei porquê, porque Jesus está mandando eu falar da cura da minha esposa, que a minha esposa foi curada, né? Irmão Joaquim. Aí eu falei assim: pronto, Jesus começou a falar comigo. Daqui a pouco, teve o pastor Gerson com a filha dele, louvando um hino, que também o Senhor estava falando comigo no hino. Eu agradeci, Senhor, muito obrigada por ter falado comigo. Na minha oportunidade, eu trouxe o Salmo 91, o 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Depois teve um irmão, presbítero Otaviano, na oportunidade dele, ele falou assim: olha, irmã, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas a minha oportunidade é para te dizer que Jesus mandou te dizer que Ele é contigo. Aleluia, maravilhoso, Jesus. E no final, o pregador da noite era Diácono Gabriel, que ele pregou sobre a mulher de fluxo de sangue. Então foi a noite toda Jesus falando comigo, né? Eu glorifico muito o nome santo do Senhor. Quando chegou no sábado, meu filho estava na igreja do Magaça. Eu falei assim: eu vou até a igreja do Magaça para poder falar com meu filho, porque eu não vou ligar para o meu filho para falar para o meu filho: filho, mamãe está com câncer. Isso seria uma maldade, né, da minha parte. Aí eu fui lá na igreja dele para poder falar para ele, né, do diagnóstico. Na hora de eu vir embora, veio um senhor de longe, falando. Quando passou perto de mim, meu filho, ele estava falando em línguas. Né, falando em línguas, e ele estava de moto. Aí ele estava tentando ligar a moto, mas falando em língua, a moto não pegava. E ele quicando a moto, nada. Aí eu falei assim: Pablo, esse moço, ele passou aqui perto da gente falando em línguas e tá ali na moto tentando ligar a moto, não consegue. Aí meu filho falou assim: mãe, ele é pastor e quando ele tá dando o culto dele, o fogo desce. Eu falei: vai, pede ele para me orar, filho. Aí Pablo falou assim: pastor, ele olha, filho, essa aqui é minha mãe, ela tá pedindo se o senhor pode orar ela. Aí ele desceu da moto, falou: não posso não, mas é para você que eu tenho que entregar. Assim diz o Senhor, que a mão dele está sobre a sua cabeça e tudo vai ser muito rápido. Assim diz o Senhor. E ele subiu na moto, quicou a moto, pegou e foi embora. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aí eu chorei, falei: Jesus, muito obrigada. E vim embora. Aí chegou no domingo e teve a marcha de Jesus, das crianças, né, e tudo. Aí voltando lá atrás, irmãos, da promessa do Senhor, que o Senhor já tinha feito uma promessa na minha vida, né? O Senhor já tinha me mostrado tudo que eu ia passar, mas eu não sabia. Antes de eu entrar para a igreja, eu comecei a fazer uma visita a uma igreja, né? Eu fui fazer uma visita numa igreja, eu estava procurando Deus, queria Deus na minha vida, meu filho estava desviado, eu queria que meu filho voltasse para a igreja, e eu não era crente, eu queria que meu esposo também voltasse para a igreja, meu esposo estava bebendo muito, e eu fui procurar uma igreja. Aí nessa igreja, quando eu fui, era também no dia de quinta-feira, a primeira vez que eu tinha ido, eu não era cristã ainda. Aí chegou nessa igreja, assisti o culto, mas quando a gente é do mundo, a gente quer sair logo, né? Quando acaba o culto, quer sair logo sem olhar para trás. Mas na saída teve uma irmã que me viu saindo. Aí quando eu cheguei na porta, ela falou: ei, irmã. Aí eu falei: oi. Ela falou assim: volta outro dia.
essa igreja que tem bênção para você. Jesus te ama e eu também. A irmã Simone, olha aquela doçura, aquela voz na minha cabeça foi de um agrado tão grande que eu saí dali com um sorriso. Eu falei, meu Deus, ali tem bênção para mim. E foi por isso que eu voltei para a igreja para visitar outra vez, por causa das palavras, o amor doce da pessoa, a pessoa saber chegar até a gente, né, com aquela doçura, coração. Aí eu voltei outras vezes para a igreja. Teve uma outra quinta-feira que eu fui, que teve um testemunho, né, que hoje em dia é o meu pastor. Né? Meu pastor estava lá nesse culto dando testemunho dele, da cura do câncer dele. E ele, dando aquele testemunho, eu chorava. Eu olhava para ele, eu não conseguia parar de chorar. Né? Por que eu estava chorando? Eu estava me vendo ali, dando aquele testemunho, irmãos. Volta, essa igreja tem bênção para você. Então, naquele momento, eu já estava recebendo, não sabia. Vim para casa, passou esse tempo todo, né? Comecei a congregar aqui. Né? E quando foi o ano passado, aí veio essa descoberta, né? Então, o que acontece, irmãos? Quando eu descobri, né, o diagnóstico do câncer, eu consegui descansar, porque Jesus já tinha feito a promessa para mim. Ele já tinha me mostrado, eu dando meu testemunho. Ele irmão não era para a morte, né? Então eu consegui conviver no meio dos meus irmãos, rindo, brincando alegremente. E eu creio, eu peço desculpa e perdão, meus irmãos, por não ter falado. Mas por quê? Porque eu não queria ver os irmãos tristes, porque a gente sempre foi muito alegre, né? Abraça aqui, abraça ali, beijos, né? E eu não queria ver a tristeza dos meus irmãos. Até porque quando a gente se fala câncer, é uma palavra tão pesada, associa a morte, né? E eu não estava, quando eu descobri, eu não tinha estrutura, mas Deus me deu força, né? Eu lembrei da promessa do Senhor na minha vida, né? E o Senhor já estava falando comigo para me ser forte, entende? Aí quando a médica foi me colocou no CIGEG, no mesmo dia do diagnóstico. Quando chegou na outra semana, saiu o exame para me fazer. Irmãos, o CIGEG estava parado. Simples assim, parado. E saiu o exame para mim. Glória a Deus, E o Senhor já tinha falado que a mão dele estava sobre a minha cabeça e não ia ser muito rápido. Fiz o exame. Quando eu peguei o resultado que eu levei para a médica, o câncer já estava no estágio 3. Ou seja, faltava 1 para ser terminal. E quando eu olhei aquele resultado, eu falei assim, bom, Jesus mandou fazer um particular. O câncer está no estágio 3, mas não é para me matar, é para me salvar. Né? Descansei no Senhor mais uma vez. Né? E quando ela me botou no CIGEG de novo, eu comecei a fazer novos exames para poder eu ir para um hospital. Eu tinha que estar com todos os exames, né, laudo médico, tudo para poder fazer tratamento no hospital. Conseguimos fazer tudo, o CIGEG parado. E quando ela colocava, 2 dias depois saía. Sempre foi assim. Né? Conseguiu botar no CIGEG, saiu o hospital para mim em Ipanema, Hospital Federal de Ipanema. Comecei a fazer tudo lá no Hospital de Ipanema. Quando eu cheguei no dia da consulta, a primeira vez no Hospital de Ipanema, a médica que me atendeu foi a chefe do hospital, ginecologista, chefe. E ela falou assim, olha, eu não sei o que eu vou poder fazer por você, porque eu estou entrando de férias hoje. E as pessoas estão tudo de férias. Como esse exame que você me trouxe não deu nada, eu vou esperar um pouquinho para a gente ver o que vai fazer. Irmãos, o exame sumiu da mão dela. Sumiu. Assim, simples. E ela começou a procurar o exame. Cadê o exame? Cadê o exame? Cadê o exame? Cadê o exame? E o exame sumiu. Porque não tinha dado nada.
Aí ela falou assim, olha, sumiu com o papel. Aí procurou na bolsa dela, procurou na minha pasta, procurou e sumiu com o papel. Aí ela falou assim, ó, eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Começou a ligar para pessoas, começou a ligar para outro e foi me encaixando um por um para eu poder fazer os exames todos de novo, para eu poder me encaixar no hospital. Mover de Deus. Né? Aí eu fui, peguei e consegui fazer tudo quando ela entrou de férias. Quando ela voltou de férias, em 2 meses de diagnóstico, eu já estava com risco cirúrgico pronto. Com 2 meses, eu já estava com risco cirúrgico pronto, irmão. Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aí, voltei, no dia que ela voltou das férias para levar tudo para ela. Ela falou assim, olha, tá tudo bem com seus exames, seu sangue tá bom, você não tá anêmica, a imunidade tá boa, tá alta, então dá para você fazer a cirurgia. Mas, sendo que você vai tirar o câncer, você vai ficar curada. Tem gente que não vai, que vai tirar, porque assim, eu tirei a mama inteira, eu tirei a mama toda que se encheu os ossos, né? E ela falou assim, tem gente que não vai fazer o que você vai fazer, tirar tudo, e o estado é grave. Do pior, o seu é menos pior. Então, você pode aguardar um pouco que a tendência do seu é só crescer. Por quê, irmãos? O câncer estava no estágio 3. Mas sendo que ele nasceu dentro do ducto mamário, numa veia, ele só cresceu e ele não conseguiu se enraizar para espalhar o corpo. Aleluia, glória a Deus. Até nisso Deus cuidou. Então ele ficou estacionado ali só crescendo. Aí, isso foi outubro, a descoberta. Novembro, quando ela falou comigo, né, novembro eu já estava com risco cirúrgico. Quando chegou dezembro, que eu fui para a consulta dela, né, aí que ela falou sobre isso comigo e falou para mim aguardar. Eu falei, tá bom, pode deixar. Qualquer momento a senhora vê o telefone, a gente não tem nome nem nada, vai ser uma ligação sem nome, tá? A senhora atende, não despeça essas ligações. Eu falei, ok. E vim para casa. Mas aí a gente às vezes trabalha, a mente da gente fica eufórica, né, irmão? Porque eu já estava assim, pensando, gente, eu estou com câncer no estado 3. Então, nesse período que eu fiquei esperando pela cirurgia, irmãos, você não tem noção de tanta coisa que eu ouvia. Tanta coisa que eu ouvia. Às vezes eu queria chegar na igreja e escutar uma coisa boa, falar assim, ai, Senhor, me prepara meus ouvidos para me poder, ou a boca de alguém para poder me dar uma palavra de ânimo. Não que eu estava desanimada, mas eu sou carne, né? Eu estava com câncer, né? Aí eu vinha para a igreja, eu escutava às vezes cada coisa, sabe? Eu sei que não eram os irmãos, eu sei disso, mas aquilo ali era o inimigo querendo me atrapalhar, me desanimar, né? Para me esquecer da promessa do Senhor, né? E eu falava assim, Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que dizem. Isso aí é o que está deles, isso aí é para querer me botar para baixo. Mas eu saía daqui animadíssima. Chegava em casa, no outro dia colocava louvores, louvava o Senhor, glorificava o santo nome do Senhor, cantava o dia inteiro. E assim minha vida foi seguindo em frente. Chegou dezembro, nada de me chamar. Chegou janeiro, nada de me chamar. Chegou fevereiro, nada de me chamar. Quando chegou março, já fazendo 3 meses que eu já estava com risco cirúrgico na mão, eu falei assim, bom, já são 3 meses, já não ligaram até agora. Eu levantei de manhã cedo, era verão, calor, falei assim, eu vou pro quintal, arrumar o quintal, porque eu gosto muito de quintal.
Aí eu falei, vou arrumar o quintal, de repente eles me ligam para me fazer uma cirurgia e eu não vou poder fazer nada durante 3 meses sem mexer o braço. Aí fui pro quintal de manhã cedinho, antes do sol, estava arrumando o quintal. Aí comecei na minha cabeça, pensando, acho que eu vou no hospital para saber porque até agora não me ligaram, né? E esse negócio que está em mim, já no estágio 3, e falta só 1 para ser terminal. E fiquei com isso na cabeça. Daqui a pouco meu filho chega na minha casa, mãe, quero falar com a senhora. Eu falei, o quê? Por que a senhora não vai lá no hospital com o padrinho para saber dessa cirurgia? Que até hoje não saiu, mãe. Aí eu falei assim, Cleiton, eu estava pensando a mesma coisa agora. Eu entrei, fui dentro de casa, chamei meu esposo, que ele estava dormindo, era muito cedo, falei com ele. Ele falou assim, amor, eu estava pensando a mesma coisa agora. Eu falei, então vamos? Ele falou, vamos. Quando eu botei o pé do lado de fora, Jesus falou para mim, não vá. Eu disse, meu Deus, não vá. Não vá. Porque se você for andar com as suas pernas, eu vou tirar minha mão de cima de você. Assim, irmãos. Falei, meu filho, não, eu não vou. Ele, por quê, mãe? Falei, não, Jesus falou que se eu for com as minhas pernas, ele vai tirar a mão de cima da minha cabeça. Eu entreguei a minha vida na mão dele, eu falei para ele, Senhor, faça a sua vontade. Então eu tenho que esperar o momento e o querer dele, não é eu. Olha, irmãos, eu passei o dia inteiro mal, com vergonha. Eu estava com uma vergonha tão grande que eu pensava em cavar um buraco para me enterrar, de tanta vergonha que eu fiquei, de querer passar à frente do Senhor. Aí passei o dia todo, isso um dia de quinta-feira, irmãos, dia de culto, de libertação. Passei o dia todo mal, louvando, glorificando o nome do Senhor, pedindo perdão. À noite eu vim para a igreja, mal. Quando eu cheguei aqui na igreja, o inimigo em casa me perturbando para me poder ir no hospital, porque ele queria que eu perdesse minha bênção, porque a minha bênção estava ali na minha frente, e o inimigo me perturbando para me perder minha bênção, porque sabia que a vitória era minha, em nome de Jesus. E ele me perturbou o dia todo, irmãos. Vim para a igreja à noite porque nada tirou minha vontade de vir adorar a Deus. Com todo o problema eu falei assim, não, eu vou adorar o meu Deus, porque eu sei que esse mal não é para morte, Deus está comigo. Vim para a igreja, fiquei. Meu neto estava com febre essa noite, eu peguei, acabou o culto, eu sentei com ele aqui na frente, com ele no colo. Aí já começou de novo o inimigo querendo me perturbar. Aí veio minha irmã, a Flávia, tadinha, ela nem sabe disso, depois eu falei pra ela, ela ficou, poxa. Aí ela falou assim, irmã Marília, eu falei, oi, você tá sabendo que a irmã Adriana morreu de câncer? Eu falei, não. Ela morreu. A mãe de irmão Dudu também morreu de câncer. E ela queria tanto falar comigo, eu tô com meu coração apertado, irmã. Eu falei, não. Aí me veio minha irmã Ruanda. A avó dos meus filhos também morreu de câncer. A filha dela também morreu de câncer. Gente, era tudo isso na minha mente o dia inteiro, sabe? Mas eu perguntei, falei assim, Senhor, elas já sabem o que está dizendo, eu não contei nada para elas, eu não culpei nenhuma de vocês, de momento nenhum, porque eu sabia que aquilo era o inimigo querendo me impedir de receber minha vitória. Aí cheguei em casa, hoje falei, irmão, eu tô desanimada. Aí o pregador da noite era o irmão Gabriel, pregou umas palavras boas. Falei, esse diabo, obrigada, eu tô tão fraca na minha fé. Você lembra disso? Tô tão fraca na minha fé, meu irmão. Ele falou assim, minha irmã, jejua e ora. Foi as palavras que ele falou pra mim. Fui pra casa. Falei pro meu esposo, amor, você coloca o relógio para despertar para mim 5 horas da manhã que eu vou pro monte. Eu vou orar, eu vou pedir perdão ao Senhor. Aí ele falou assim, tá bom, ó. Irmãos, na hora de acordar, parecia a coberta, ela me agarrava na cama, ela me prendia. Eu não conseguia levantar, que a coberta me prendia na cama. Foi uma luta para me poder conseguir levantar daquela cama. Mas levantei. Quando eu abri a porta, estava um nevoeiro que não se enxergava nada.
O monte que eu falo é lá mesmo onde eu moro, porque tem uma pedra muito alta que eu vejo no horizonte. Então a gente batizou essa pedra como um monte de oração, né? Aí tava aquele nevoeiro, mas aí eu fui, peguei, botei uma roupa, um agasalho, botei uma coberta e fui pra lá, sentei lá. Olha, mas eu me rasguei, eu botei o rosto no pó, eu pedi muito perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, Pai, eu não queria passar à sua frente, Senhor, me perdoa, Jesus. Chorei, pedi perdão pelas minhas irmãs, porque eu fiquei triste, né? Elas não sabiam, mas eu falei, Senhor, perdoa, que elas não sabem o que estavam falando, Pai. Eu sei que aquilo ali foi obra do inimigo para poder me enfraquecer da minha fé. Pai, perdoa, Jesus, aleluia. Pedi muito perdão, Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Aí eu fui, peguei, louvei ao Senhor, li a Bíblia, cantei, pedi perdão, orei pelas minhas irmãs, pelo povo da rua, pelo povo da igreja, orei por todo mundo, pedi perdão por ninguém estar sabendo da situação. Fiquei até umas 8h da manhã, aí desci, entrei dentro de casa, a Nedinha ainda estava lá meio febril, aí deitei um pouco. Irmãos, nem cheguei a pegar no sono, o telefone tocou, levantei, estava sem óculos, não consegui ver nada mesmo, não vi nome, não consegui ver nem número, nada, que eu não enxergo sem óculos. Aí só atendi, alô, posso falar com a Dona Marília? Eu falei, sim, é ela. Dona Marília, aqui é o Hospital Federal de Ipanema, eu estou te ligando para falar que a sua cirurgia serve. Peraí, moça, eu não estou conseguindo falar. Falei, Jesus, no mesmo dia, foi na sexta-feira. Aí eles falaram, a senhora pode vir segunda-feira fazer uma pré-internação. Eu falei, posso. Na segunda-feira eu fui fazer essa pré-internação, mas voltei para casa, que aí eles vão poder. Eles falaram da norma, dos procedimentos médicos, né, como é que ia ser, o que podia levar, não levar, com relação ao acompanhante, essas coisas. Foi essa pré-internação, uma palestra. Aí vim para casa. Eles falaram, quinta-feira, quinta-feira, irmã, culto de libertação, volte, essa igreja tem bênção para você. Quinta-feira a senhora veio se internar para poder fazer a cirurgia na sexta-feira. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Voltei na quinta-feira, né, 7h da manhã, em jejum já. Passei o dia lá internada, me colocaram no quarto que só tinha varoa. Quando eu entrei no quarto, todo mundo, aleluia, glória a Deus, chegou mais uma mulher de Jesus, aleluia. Nós passamos um dia maravilhoso. Eu até esqueci que eu estava doente. A gente tirando foto, eu tirei selfie. Quando eu cheguei lá, minha cama já estava lá com meu nome no quadro. Tirei muita foto. Foi um avivamento naquele momento, né? Aí chegou na madrugada, nós ficamos lá, eu contei meu testemunho para os irmãos, para as irmãs, né? À noite, que a gente não consegue dormir mesmo, né? Passei a noite lendo a Bíblia e quando foi 5h da manhã mandaram eu levantar, tomar banho e trocar de roupa para aguardar a cirurgia. Aí quando ia dar 11h da manhã, foram lá me chamar, Dona Marília, vamos fazer a cirurgia? Eu falei, vamos. Aí se unimos, eu e as irmãs se abraçamos, entramos em oração ali no quarto, oramos e fui. Aí subi para fazer a oração, para fazer a cirurgia. Aí quando chegou lá em cima, né, aí tinha o senhor já aguardando.
Aí o senhor entrou para cirurgia, sendo que são vários quartos, vários setores dentro de cirurgia, não é um. Aí fiquei aí lá eles marcaram o que ia fazer no meu corpo. Aí me deixaram lá, ó, daqui a pouco a senhora vai ser chamada. Eu falei, tá bom. Aí, mas o inimigo estava tentando ainda, gente. Ele estava tentando ainda, porque viu que a glória já estava ali descendo. Aí daqui a pouco chega uma mulher na cadeira de roda também para fazer uma cirurgia. Ela fazia cirurgia de varize nas pernas. Aí ela foi, pegou, sentou assim, eu fui, olhei pra ela, assim, de rápido de olho, eu falei, oi, ela, oi. Aí eu falei que esse hospital é bom, né? As pessoas são sensíveis, são amigas, né? Ela me olhou de uma maneira, eles estão querendo só dinheiro. Eu falei, não, eles são bons, são pessoas novas, são acadêmicos, eles são atenciosos. Ela fez os olhos, porque eu tô vendo aqui que eles só querem esse status. Olha, irmãos, a mulher começou a falar tanto na minha cabeça, que eu peguei e fiquei quieta. Eu olhei pra ela e falei assim, não, isso aí é o inimigo já querendo me perturbar. Eu cheguei aqui em paz, eu saí de base de oração para chegar até aqui e para poder me sujeitar a isso. Eu falei, não, irmãos, eu comecei a louvar alto, lá dentro no centro cirúrgico, comecei, Senhor, não foi fácil te encontrar aqui, minha filha está quase morrendo lá em casa, me falaram que o Senhor pode curar, se não fosse pedir muito, Jesus, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, assim, irmãos, esqueci aonde eu estava. E nesse momento que eu comecei nesse louvor, eu fui arrebatada. Daqui a pouco eu me encontrei, irmãos, nos pés do Senhor. Era uma cadeira, um trono muito alto, muito gigante. E Jesus estava ali sentado. E tinha 3 degraus. E nesses 3 degraus, num deles eu estava sentada. E com a minha cabeça abaixo, o Senhor com a mão dele sobre a minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. E eu tentei levantar o olho para olhar. Quando eu tentei levantar o olho para olhar, aquela luz era tão forte que me ofuscou, que eu abaixei a cabeça de novo e continuei com a cabeça baixa. Eu não consegui olhar para cima de jeito nenhum, a mão dele sobre a minha cabeça. E assim eu acordei com o anestesista falando, Dona Marília, vamos para a cirurgia. E assim eu fui em paz, sabe? Fui em paz, era mais 11 e pouca da manhã. Entrei para a cirurgia, né? E eles só falaram assim comigo, Dona Marília, a senhora vai operar, qual é a mama? Aí eu falei assim, a direita. E qual lado que eu estou, Dona Marília? Eu falei, lado esquerdo. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar só um analgésico aqui na sua veia, para a senhora não sentir dor, tá? Eu falei, tá bom. Não lembro mais nada. Só lembro, deu uma outra sala sendo acordada, umas moças me batendo no rosto, Dona Marília, vamos acordar, a senhora dormiu demais, vamos acordar. Aí eu abri o olho e falei assim, eu fiz a cirurgia? Ela fez. Falei, tiraram o câncer? Ela tirou. Aí eu falei assim pra ela, e meu esposo? Ela falou assim, você vai descer, você vai se encontrar com ele lá embaixo, que ele tá te esperando. Eu falei, se você tem alguma coisa pra mim comer, eu tô com muita fome. Ela, você vai descer e você vai comer. Eu falei, tá bom. Aí desci. Quando eu cheguei lá embaixo, irmãos, eu falei assim, gente, mas foi tão rápido. Já ia dar 9 horas da noite. Ou seja, eu fiquei o dia inteiro em cirurgia. Só desci à noite, já ia dar 9 horas da noite. E eu achei que tinha sido muito rápido, né? Quando foi no outro dia, me acordaram, falaram assim, olha, já saiu arrancando tudo, touca, tiraram tudo, foi arrancando tudo. Dona Maria, bora se arrumar, se limpa, bora tomar um banhozinho, que a senhora já está de alta.
Não senti uma dor. Não senti nada. Nenhum medicamento que eles passaram para mim tomar de dor. Tá tudo lá em casa, as caixas tudo fechadas. Não senti nada. No outro dia eu já estava em casa. Sem câncer. Aleluia. Depois eu voltei, né, na médica, e ela virou para mim e falou assim: olha, dona Marília, a senhora está curada. Aleluia, glória a Deus. Não tenho mais nada para fazer. Agora é só a sua consulta, irmãos. Jesus mandou falar para mim que tudo ia ser muito rápido. Ou seja, em 5 meses descoberta, eu já estava curada. Aleluia, glória a Deus. Em 5 meses entre descoberta. Né, irmão Joaquim? Aí eu peguei, voltei ao médico, né, no dia da consulta. Ela falou para mim que eu já estava de alta. Falou assim: agora a sua consulta é só em dezembro. Isso foi quando? Foi março, né? Abril, né? Quando eu voltei. Aí eu fiquei muito triste quando ela falou que eu ia voltar só em dezembro. Aí eu falei assim: meu Deus, foi muito rápido mesmo. Mas eu não estava preparada ainda para sair daquele deserto. Eu estava ainda me fortalecendo ali. Porque eu ainda estava voltando ao hospital por causa do sítio curativo. Eu estava indo toda semana para o hospital. Os irmãos sabem minha luta, como é que foi nessa. Então eu já estava começando a levar a palavra para os irmãos, né? Mostrando para eles o amor de Cristo na minha vida, que Jesus tinha me curado. Então eu já estava gostando daquela vida de estar sempre ali dentro do hospital falando do amor de Jesus para as pessoas. E quando falou que eu ia ter alta, aquilo me entristeceu. Ela falou assim: agora você para mim vai ser de 6 em 6 meses. Eu falei: não, Jesus, não é possível. Ela: mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te botar para você ir para um oncologista, que aí lá eles vão ver também se você pode fazer mais alguma coisinha. Eu falei: oh, glória, aleluia. Muita gente querendo sair do hospital e eu querendo ficar, né? Aí fui para um oncologista. Chegou no oncologista, ela falou assim: olha, dona Maria, aqui a senhora está em cima do muro, mas se eu fosse a senhora, eu faria uma quimioterapia preventiva, só para prevenir câncer futuro, né? Para você matar qualquer tipo de células cancerígenas que tiver no seu corpo. Eu falei: receba, eu quero. Ela falou assim: então tá. E fez as contas, a senhora vai fazer até novembro, tá? Olha, glória a Deus. Eu falei: gente, aí eu vou ficar mais 4 meses dentro do hospital. Em novembro termina a quimioterapia. Em dezembro eu tenho a consulta. Ou seja, eu vou continuar o resto mais plano todo dentro do hospital, né, levando a palavra. Por quê? Porque assim, a quimioterapia era um processo muito dolorido. Sabe? Eu poderia ter me acovardado a não aceitar fazer a quimioterapia, né? E é muito forte, o remédio é muito forte, é muito agressivo, sabe? Quando eu entro para a quimioterapia, eu entro e saio de lá totalmente debilitada, acabada, sem voz, fraca, com dor. O remédio dói quando entra na veia, ele para. Quando a gente está fazendo tratamento, a gente apaga, todo mundo dorme, que é uma sala com muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. Todo mundo dorme porque não aguenta, porque é muito forte o medicamento. E assim, eu sinto muita dores nas articulações, joelho dói, meus pés ficam inchados. Hoje mesmo eu não consegui ficar de pé direito. Eu fico todo inchado, rosto incha, né? Meu nariz está todo rachado, é rachado por dentro, o ouvido dói, a boca está rachada da afta, é enjoo, é prisão de ventre, é diarreia, sabe? É tanta coisa que a gente dá na gente, os efeitos colaterais. Mas eu glorifico o nome do Senhor por estar aqui, né? Porque eu saio de lá forte, fortalecida. E sempre tem alguém do meu lado que eu fico olhando e eu vou ali poder dar o meu testemunho.
Eu vou ali, converso, eu abraço aquela pessoa que também está enfraquecida, que sai de uma quimioterapia, e eu começo a falar do amor de Deus para aquela pessoa que Jesus fez na minha vida. Mesmo enfraquecida, eu me coloco de pé diante das pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas ali dentro, né? Aí, quando foi domingo agora, eu me sinto bem, né? Em relação a muitas pessoas que eu vejo saindo de lá da quimioterapia, porque a gente tem muito altos e baixos. Tem hora que eu tô bem, tem hora que começa a me dar sono, tem hora que eu durmo do nada, e assim é que eu fico. Tem hora que eu tô muito animada, mas tem hora que eu tô pra baixo, né? Porque ele tá matando as células do meu corpo. E a quimioterapia, ela mata tanto as células boas quanto as ruins também. Ela mata todas as células. Então eu sinto dor até na pele. Às vezes eu me coço, eu sinto dor na pele, né? Aí quando chegou no domingo, eu tava bem. Aí eu falei assim, 5 horas da tarde. Eu falei assim, vou tomar um banho, vou lavar minha cabeça, vou fazer uma escova no meu cabelo, vai ir pra igreja com meu cabelo liso. Meu cabelo não tava caindo, né? Aí eu falei, vou fazer uma escova com meu cabelo liso. Amanhã quando eu for pra quimioterapia, vou com meu cabelo lisinho, para poder, né, palestrar lá com os irmãos, para poder levar uma força para os irmãos. Irmãos, entrei no chuveiro para tomar banho. Quando eu entro no chuveiro, quando eu botei a cabeça embaixo da água, meu cabelo começou a criar um monte de bolo, e fui caindo. Eu falei, Jesus, e caindo. Aleluia. Jesus falou para mim assim, eu te curei para curar. Eu não te curei para você humilhar. Você não é melhor do que ninguém. Eu te tirei do Egito. E você tira essas sandálias para pisar na minha terra santa. Ou seja, Jesus falou para mim, você não tem que ir com o cabelo escovado porque teus irmãos estão lá também careca. Você não tem que ir com esse cabelo liso para falar do meu nome, do meu amor. Você tem que ir do jeito que eu quero que você vá. Você foi curada para curar. Meu cabelo foi caindo todo no chuveiro, sabe? Eu fiquei assim, desse jeito. Seja Deus. Desse jeito. Falei, glorifiquei o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. O remédio está fazendo efeito. Então, aí naquele momento eu vi que a vaidade já estava subindo. E Jesus, ele me sonda, ele te sonda, ele sabe do nosso coração. Então ele já cortou ali logo, naquele momento. Quando eu vim para a igreja à noite, eu já estava assim. E foi domingo agora. Até semana passada eu estava com todo o meu cabelo. Até domingo cedo eu já estava com o meu cabelo todo ainda. Foi só eu pensar desse jeito, já diferente, já querendo diminuir os outros, né? Eu fui curada para curar, eu não fui curada para humilhar. Então eu tinha que passar, eu estou passando o mesmo processo que os outros estão passando, né? E assim foi essa história na minha vida. Jesus me curou para curar. Eu me sinto muito feliz. Com tudo isso, eu me sinto muito feliz. Eu vou fazer a reconstrução da mama, já estou começando. Cirurgia plástica para fazer a reconstrução da mama, né? Mas o médico, eu não queria fazer, mas a médica conversou comigo e falou para mim fazer, né? Que seria muito importante eu fazer sim, né? Eu falei, tá bom, vou fazer. E eu agradeço muito, né, meu esposo, porque até hoje ele não faltou um dia de consulta comigo. Ele está nessa
comigo desde o primeiro dia de descoberta. Ele nunca faltou nada. Tanto é que eu falo pra ele, se eu tiver de médico sozinho, eu vou ficar perdida, porque tudo quem sabe é ele, os papéis é tudo ele que sabe, eu não sei nada. Eu só sei chegar lá, ser consultado e vir embora. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida. Nós somos um só corpo, né? Deus abençoe você. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Jesus. E eu quero que os irmãos entendam que quando for falar, eu quero que os irmãos passem adiante esse testemunho. Mas fala do amor de Cristo. Que Jesus te curou no passado, Ele está curando hoje ainda. Que Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é lindo. E a gente, irmãos, eu peço a vocês também que aprenda a escutar o que Jesus fala. Porque às vezes Jesus fala com a gente está disperso, né? Filho, está escutando, não está entendendo. Mas Jesus, Ele fala o tempo todo. E eu, hoje em dia, eu falo que eu já sabia que eu ia ter essa doença. Eu já sabia, porque Jesus tinha me avisado. Então Ele não dá nada pra gente de acordo com o que a gente não possa carregar, né? E Jesus falou comigo, sim. Só que eu vim entender bem depois, porque em minhas orações eu venho pedindo ao Senhor. Senhor, me deu olhos espirituais. Senhor, me deu ouvidos espirituais. Então, depois que eu comecei a pedir o Senhor para me dar ouvido e olhos espirituais, foi aonde eu fui abrindo a minha mente e vendo tudo que Jesus estava falando comigo. Tá? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço aos irmãos que levem esse testemunho para falar do amor de Cristo, não da cura da irmã, mas o amor de Cristo, tá? E muito obrigada por vocês estarem aqui participando desse testemunho, tá bom, irmãos? Desculpa pela hora, mas a gente tem que não há lugar. Aleluia! Deus, Deus é maravilhoso. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarados. Aleluia! Porque estavas desgarrados como ovelha. Agora, porém, vos converteste ao pastor da vossa alma. Aleluia. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar